Olá, muito bem-vindos novamente ao projeto Nas Telas da Estação Maracanã. Meu nome é Elerson Oliveira, a gente tem aqui o e-mail para contato maracanãestação@gmail.com. Estamos aqui na oficina número 14, a gente vai dar continuidade à parte de montagem que nós estávamos falando na outra oficina. E essa oficina a gente vai falar, terminar de falar sobre a montagem russa, que foi muito importante, ou montagem soviética, também a gente pode compreender dessa forma, que foi muito importante para o cinema como um todo. Assim como a gente entende o cinema, eles foram estudiosos, foram intelectuais e trouxeram muitas inovações e um estudo completo de como a edição ou a montagem pode determinar as emoções ou o que o telespectador vai entender daquela obra, né? Como que a edição e a montagem pode manipular, entre aspas, ou até mesmo de forma direta, o que o telespectador compreende de cada ação. A gente entende e a gente viu também o efeito Kuleshov, que foi passado até pelo mestre Hitchcock, um grande cineasta, e aí só relembrando rapidamente, tinha lá a imagem de uma senhora cuidando de uma criança e um senhor, que é ele mesmo, o próprio Hitchcock, vai lá e está sorrindo. E aí depois, essa mesma imagem dele olhando e depois sorrindo, aparece uma moça, então de uma forma um pouco sensual. Então desse jeito a gente pode entender que através da edição e da montagem, aquela mesma imagem daquele senhor sorrindo pode ter duas conotações, duas imagens. E isso foi definido pelo efeito Kuleshov. A gente pôde compreender que tanto o fim dos impérios, tanto no Japão, tanto a gente não falou muito do cinema japonês, mas também tem uma certa composição. A gente, como viu no início do século XX, em torno de 1900, 1910, começou o cinema francês. Isso também teve um movimento do fim dos impérios. A gente teve a Primeira Guerra Mundial também ocorrendo, terminando em 1918. E isso influenciando muito a forma como que as pessoas entendiam, tanto nos Estados Unidos, que tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra sagrou-se campeão, ou vencedor, vamos dizer assim, se é possível sair vencedor de um grande conflito, mas ele não foi tão abalado e prejudicado. Já países da Europa, como a Alemanha, já saiu muito prejudicado e com sérios problemas. E isso denotou e influenciou a forma como o cinema foi visto. E de toda maneira, eles também ajudaram, o expressionismo alemão ajudou no processo de cinema como arte também. Essa foi uma condição muito importante e a gente estava vendo a montagem soviética, que eles identificaram através do Griffith, que foi um cineasta americano, que ele compilou muitas inovações que ocorriam em outros filmes ou curtas-metragens da época, como aqueles cortes que eram mais aproximados, ou até mesmo as grandes produções ou longas-metragens. Ele foi desenvolvendo diversas formas e inovou muito. E Stalin também viu aquilo e gostou do processo e identificou o cinema como uma grande forma é, de, de propaganda política, através do filme Tolerância, né, que ele viu, enfim. E O Nascimento de uma Nação também influenciou eles a pensar sobre isso. Apesar das ideias completamente abomináveis do Griffith como racista, enfim. E depois a gente viu também que o próprio comunismo também trouxe grandes problemas para a própria União Soviética, a nação russa, enfim. Foi um sistema e foi uma época muito triste de toda a humanidade, mas de toda maneira o cinema se consolidou disso, não só como uma propaganda política, mas também como uma forma de arte. Ele adquiriu esse conceito de arte nessa época também. Então a gente vê através da montagem russa, através do estudo, Eisenstein,
o encouraçado Putkin, e a gente pôde ver também que eles foram importantes nesse processo aí de desenvolvimento. A gente pode compreender através também de um estudioso que ele foi diferente, não concordava tanto com os seus amigos, seus contemporâneos, aí, estudantes também da Universidade de Cinema, o Pudvikin, e ele trouxe alguns conceitos importantes, né? E então ele colocou aqui que ele acreditava que o cinema é a única arte que tem o poder de controlar o que o espectador irá sentir. Ele tem aqui a edição relacional, e ele também conseguia compreender e entender da seguinte forma, né? Que ele não era mais o take A com take B daria o take C. Na verdade, ele compreendia aí que ele poderia completamente manipular toda essa posição e essa condição. Então, ele também desenvolveu algumas teorias da montagem ou da edição. Então, uma primeira que ele colocou aí era a montagem por contraste. Essa montagem por contraste a gente pode compreender, um exemplo aleatório, o café da manhã, por exemplo, de um rapaz rico que é um herdeiro, e depois em contrapartida você vê o café da manhã ou a parte da manhã de um rapaz pobre, por exemplo, que tem que acordar e trabalhar. E aí você vai contrastando, né, uma cena depois a outra, uma cena depois a outra, e fica evidente através da montagem da edição, por esse contraste, a diferença de cada um, a diferença da vida, da realidade de cada um. Então essa é uma possibilidade de montagem também. Isso é utilizado nos cinemas, em todas as obras até hoje. Eu vou colocar um trecho para a gente ver aqui, que é um trecho do filme Poderoso Chefão. Michael Francis reaching Count Satan. Então, nesse trecho a gente viu o personagem que ele estava sendo batizado, renunciando a todos os seus pecados, e em contraste umas cenas de crimes, né, cenas de assassinatos, e assim vai sucedendo ali. E é um grande filme, enfim, é utilizado também para denotar isso, para gerar emoção, para gerar outras formas aí de emoção no público, né, propriamente dito. Uma outra técnica também que é colocada é a montagem por paralelismo. É a conexão de cenas por aspectos visuais além da narrativa. Então, geralmente, esse tipo de cena, esse tipo de montagem, a gente compreende que são vários elementos passando rapidamente. Isso pode ser a construção de algo, ele pode ser a forma que o personagem está criando alguma coisa. A gente pode entender que se fosse um carro, a gente vai vendo várias peças aleatórias, os parafusos do pneu, a roda, enfim, o próprio pneu, e aí depois esses círculos todos vão fazendo sentido, depois muda para a engrenagem do motor, e o motor rodando e girando. Então são várias partes do carro que você, olhando detalhadamente, se você não conhece um veículo muito bem, você pode não identificar a priori, né, num primeiro momento. Mas na velocidade que vai passando e vai montando tudo aquilo, você vai compreendendo do que se trata, né? Aqui é um trecho que eu separei dessa forma de montagem, de paralelismo, que é do filme Up, que a esposa do personagem, ela vai montando, né? E ela vai ajeitando a gravata aí do personagem, como a gente pode ver. E é interessante que, é claro, é uma animação, né, óbvio, mas a gente pode compreender
que vai passando os dias, né? Você vê que cada dia é uma gravata diferente, e aí passa o tempo, e também é interessante que mesmo uma cena de poucos segundos a gente pode compreender que o sorriso também dele aumenta no final e ele fica feliz com esse cuidado, né? O personagem ele tem essa conotação de deixar feliz o cuidado da esposa perante o marido, e depois ela falece e ele fica triste, né? Esse é o começo de toda a aventura aí de Up. Então, mesmo numa montagem simples, através da animação, a gente pode compreender que todos os dias ele se vestia de um mesmo jeito, alterava aí a cor da gravata, o tipo da gravata, mas de todos os dias ela tinha esse cuidado, ela fazia isso, o cuidado para ele, e isso o deixava feliz, isso o deixava contente. Isso a gente consegue ver através de poucos segundos, né? E é válido lembrar que tudo isso foi estudado há quase 100 anos atrás, né? Tudo isso foi, é claro que a gente teve uma mudança incrível na nossa evolução, como captação, como equipamentos, como formas de entender a linguagem, enfim. A gente estudou, mas a essência mesmo continua a mesma praticamente. A gente teve poucas inovações dentro desse processo. As inovações que nós tivemos, como a gente viu também nas outras oficinas, foram algumas quebras dessas regras praticamente. Então, digamos assim, transgredir essas regras, entre aspas, fixas da montagem ou da forma de captação, foi uma inovação. E a gente vai ver que nem isso foi tão inovação assim. A gente vai ver depois um documentário também, um filme que foi muito curioso também, dessa época aí da montagem soviética. Esse outro tipo de montagem é a montagem por crosscut, que é conhecido hoje, ou simultaneidade. Essa dá trabalho fazer, claro, no cinema, né, tanto na parte do roteiro quanto na parte de execução e montagem. Por quê? É aquela cena que ocorre, ou aquela montagem, a gente pode compreender, que ela acontece em duas coisas ao mesmo tempo. Vai passando uma história e ao mesmo tempo, dentro da trama, vai acontecendo outras coisas. Vamos supor, o bandido está montando a bomba, e aí depois tem o herói se desvencilhando de outros bandidos, dos outros capangas. Então a gente está vendo que, digamos assim, o mal está sendo feito, e o herói ali está escapando daquele mal, ele precisa escapar daquele mal para chegar até lá, e o bandido, quando ele chegar para desarmar a bomba, o bandido já não vai estar lá. Porque a gente entende que na cronologia da história está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. Isso acontecia, tinha uma série também muito curiosa, que é uma série chamada 24 Horas, que ela não que passava aí os episódios, né, como se fosse uma hora cada um, e eles nem tinham uma hora cada um, mas pela edição dava a sensação que ia passando a hora, tinha lá a minutagem passando. Enfim, eu vou colocar um trecho para a gente ver desse tipo de montagem, que é do filme A Origem. Tem outros exemplos também por essa condição, e essa realmente é uma forma de se contar uma história que, como eu falei, né, envolve uma complexidade dentro desse processo. Uma outra forma também bem interessante de montagem é a montagem por simbolismo. Na outra oficina a gente viu uma montagem que se assemelha a ela, que é a montagem intelectual. A montagem intelectual, ela exige que o telespectador não está tão simples ali. Ele exige que o telespectador faça uma leitura maior, que ele compreenda um pouco maior o que está acontecendo aqui. Ele exige um pouco da mente dele ali, dele pensar um pouco mais sobre aquilo. Realmente a montagem por simbolismo também traz isso. Vamos supor, algum desapercebido ali talvez não vai compreender num primeiro momento o que seja esse tipo de montagem. A gente teve um exemplo clássico daquele filme 2001 e uma Odisseia no Espaço,
onde que um Neandertal, enfim, um homem das cavernas, joga um pedaço de osso para cima e ele vai girando, girando, girando e já corta para uma nave espacial, uma estação espacial. E mais ou menos no mesmo formato daquele osso. Então já dá para entender que avançou há milhares de anos dentro da evolução do homem e do homem ou do ancestral comum do homem, a gente chega aí a produzir uma estação espacial. Então é uma forma de compreender e também numa época que foi feito antes da década de 70, né, um pouquinho antes da década de 70, então quer dizer, antecipando aí algumas décadas à frente também. Então o próprio filme traz essa montagem intelectual, né? Essa montagem por simbolismo, eu vou colocar um filme que é clássico do Hitchcock, que é um filme de suspense aí, A Psicose. Eu vou colocar novamente. E aqui está em preto e branco, mas a gente pode compreender que além da água escorre sangue também. O personagem ela foi assassinada nessa parte, aquela cena clássica de assassinato pela faca e aquela música que é clássica, né, de filmes de suspense e terror. E o que a gente pode compreender aqui? Assim como o sangue e a água vai escorrendo aí pelo ralo, né, aí corta pro mesmo círculo do olho dela parado, né, o olho dela sem vida, né. Então a gente pode compreender esse simbolismo aí da água indo pelo ralo, o círculo do ralo e o círculo do olho aí, fazendo essa transição suave aí. Então realmente essa também traz a genialidade do próprio diretor, né? Que na época, para que ele tivesse o total controle dos filmes dele, ele tinha, ele tinha uma necessidade aí de não deixar muito material para o estúdio depois editar, enfim, poder fazer isso. Então ele entregava o material todo dele, tudo certinho, sem muito material de sobra, para que o estúdio não pudesse alterar ou fazer grandes alterações. Então ele fazia exatamente o que estava na cabeça dele, seguia o roteiro exatamente do que ele já tinha imaginado. Essa também é uma forma do diretor aí garantir o papel dele, né? Se você gosta de cinema, se você quer se interessar por audiovisual, eu aconselho você assistir algum filme do Hitchcock, tem no YouTube, enfim, você pode ter em muitos streamings também, acompanhe algum filme dele. É claro que a gente está falando de filme da década de 60, década de 50, talvez ele não tenha o ritmo de um filme de super-herói, ou um filme do Michael Bay que vai explodir coisas e vai acontecer milhões de coisas ao mesmo tempo, mas ele é muito baseado na história, muito baseado, os personagens são muito bem construídos, a interpretação também muito bem colocada, um esmeril técnico, né, uma beleza técnica também muito bonita. E uma outra forma também que o Pudvikin colocou também de montagem é o motivo condutor, que aqui eu vou até colocar como uma forma aí de vocês acompanharem também, que essa música já é clássica do Star Wars e que já denota aí que o Império está vindo, né? Quando você vê essa cena, você sabe que vai vir Darth Vader, enfim, vem um ataque do Império. Então, eu não sei falar alemão, a palavra em alemão, Leitmotiv, não sei se essa é a pronúncia correta, mas vem da música, como se fosse uma parte que se repete, fosse uma condição que se repete, um trecho da música que se repete, como se fosse um refrão, e que você acaba firmando ali através dessa repetição. E o trecho do vídeo que eu escolhi aqui é um trecho clássico de um filme da década de 80, que é do Tubarão. Esse filme foi do Spielberg, foi um filme que na época essa música aí foi sinônimo de suspense também. Você não via a criatura, você só via embaixo da água essa música, a câmera passando
e realmente as trilhas sonoras do Spielberg são incríveis e só isso já denota essa parte de suspense que já direciona, né, como uma ação aí direcionada, né, um movimento pavloviano, né, onde que houve um valor e já acontece, né, houve um som e já acontece aí uma forma de reação. Agora eu vou falar do Dziga Vertov. Esse aqui realmente ele teve uma contribuição incrível dentro da montagem russa, é criativo demais. Esse eu também aconselho que vocês acompanhem, assistam. Ele fez um filme chamado O Homem da Câmera e foi um filme também muito inovador, como um documentário. Eu vou colocar aqui um trecho para a gente acompanhar. O mote do filme seria aí o homem da câmera, uma pessoa gravando e ele aparece nas filmagens, olha que curioso. Ele aparece como se ele estivesse filmando e aí ele depois aparece ele filmando e depois corta o que ele gravou. É realmente um documentário com uma metalinguagem, né, que fala dele mesmo, do próprio homem da câmera. Então ele vai gravando e depois olha que interessante, está vendo que estão esses quadros parados aqui? Depois ele vai cortar. Por que está parado? Porque ele corta para a editora, para a montadora na época. E aí que ela tá vendo os frames, ela vai lá, corta. E aí depois ela faz a colagem, que na época era totalmente manual, né? Obviamente não existia nada digital. Aí depois que ela cola, volta a funcionar. E ele fazia também essas inversões também, filmava de maneira invertida, colocava umas filmagens bem diferentes. Vou até colocar aqui para repetir. Esse realmente é um documentário, dá para acompanhar, apesar de mudo, tem 1h20 mais ou menos, um pouco menos de 1h20. Dá para assistir inteiro, ele é realmente um documentário muito interessante e muito à frente do tempo, né? Olha o que ele fazia naquela época, né? E aí, além da qualidade estética que ele conseguia, essa parte de estar parado ali, os frames parados, depois ele corta para a própria montadora, realmente genial isso e muito, muito à frente do tempo, não tem como se dizer isso, né, de outra forma, né? E aí depois que ela aparece ela montando, o frame volta, né? O filme volta ao movimento. E todos esses efeitos, enfim, realmente o Homem da Câmera foi sensacional. Então assim a gente termina a montagem russa, foi muito importante para o desenvolvimento, né, do nosso conhecimento cinematográfico. Foi uma troca muito importante porque é como o mar, né, uma onda sucede a outra. Assim é como a arte também. Alguém ou a tecnologia, enfim, é assim que o ser humano vai evoluindo. Em uma parte do mundo consegue-se uma inovação e aí os outros vão lá e vão adquirir, e o contexto político, social e a forma que a cultura enxerga a arte também vai influenciar em todo o processo, né? Não é algo aleatório, né? É um contínuo, né, de espaço-tempo e tem todas essas inovações e cada um bebe da fonte do outro, né? E a arte vai se tornando cada vez mais humana, cada vez mais global e cada um enxerga com uma forma, cada um vê de uma forma tudo que está acontecendo. A gente agora vai reforçar alguns conceitos sobre o que é montagem. Montagem é a mesma coisa de edição, mas edição não é a mesma coisa que montagem. Aqui no Brasil a gente tem uma certa confusão sobre esse termo, né? Aqui no Brasil muitas vezes eles falam que no Brasil ele fala que montagem é para cinema e edição para todo o resto do visual. Eu acabo não concordando com essa ideia porque a gente pode compreender, né, como é que a gente vai compreender isso, né? A montagem vem do verbo francês de monter e montagem é a mesma coisa que edição ali no caso ali pro francês, né? Quando passou, como tudo começou na França, como a gente pode ter a gente viu, né, com Georges Méliès, a gente pode ver também com o cinematógrafo, a gente pode compreender como que eles conseguiram tudo isso, né? E
e aí a gente pôde entender, e esses termos influenciaram todas as outras nações, e por inglês de montagem foi traduzido para edição, para editing, né? Tipo, filme editing. Então, essa é uma condição. Pra gente, a gente fala que montagem no cinema e aqui no Brasil pode ser visto dessa forma, mas a gente pode compreender o seguinte, que na montagem são considerados os momentos e as cenas relevantes para a narrativa fílmica, e tudo que é supérfluo é retirado, criando uma dinâmica no filme mais ou menos intensa, consoante no cinema tipicamente europeu ou americano. A gente tem essa condição também. A gente pode compreender na escola russa também considerava montagem, pois tinha a justa posição de imagens para atribuir sentido, que era aquilo que a gente tinha comentado, né? Uma cena A com cena B igual cena C, ou então o choque da cena A com a cena B dá um outro sentido, ou então só o fato de ter as duas cenas ali, o telespectador vai compreender uma outra. Um exemplo de justaposição na gramática é o seguinte: girassol igual girassol, passatempo igual passatempo. A gente pode compreender dessa forma, né, o que é a justaposição ali. Em Hollywood tem uma técnica chamada hip hop montage. Então, quando fala montage ou montage, o Darren Aronofsky ele colocou aí, denominou essa técnica, que a técnica nada mais é do que a técnica quando passa adiantando, sabe? Quando alguém está passando um café, por exemplo. Então, alguém está passando um café e aí depois ele pode compreender que ele está passando o café, então ele vai colocar água para editar, ele vai colocar água para ferver, e depois da água para ferver ele vai colocar o bule, depois vai esperar, vai montar lá a cafeteira, vai colocar o café, e aí você vai cortando rapidamente só para mostrar o detalhe, não precisa colocar a todo momento. Vai fazer o café dura 5, 6 minutos, até esperar a água ferver vai demorar quase uns 10 minutos para passar um café, um pouquinho menos. Então ele vai colocar essa condição ali diferente, ele não vai esperar tudo isso, ele vai lá e vai reduzir esse tempo para 30 segundos, por exemplo, você já vai entender que ele está passando um café, não precisa passar. Então essa técnica de colocar aí, reduzir esse tempo aí cinematográfico chama hip hop montage. A gente pode entender que a origem do latim editio, edição, né, é o ato de trazer a público, de produzir, relacionado à ideia de produzir, do conhecimento formado, então é dar, entregar. Então a gente tem essa forma também de compreender o que é isso, né? O que a gente pode também percepcionar sobre isso é o seguinte: a edição é tudo que você pode pensar como deixar o seu vídeo melhor, o seu filme melhor, independente de qual seja a sua produção de audiovisual. Isso se faz através da montagem. Então, a concepção de como você vai deixar o seu vídeo melhor é a montagem. E edição pode ser considerada a parte prática, de você ir lá e pegar o corte e recortar através do programa, ou retirar como se fazia antigamente lá, como a gente viu no vídeo, pegar a tesoura e recortar tudo isso. Então a gente pode compreender essas diferenças entre né, a gente pode entender dessa forma, né? Montagem é um conceito e a edição é a parte prática da realização. Edita o material bruto e monta o filme. E dentro dessa parte de edição, a gente pode compreender também a forma de você você colocar, por exemplo, melhorar a imagem do fio, melhorar a imagem da captação, fazer correção de luz. A gente pode, às vezes ficou um pouco escuro, na edição você vai lá e aumenta a luz, você faz tudo isso através da edição também. E a montagem é quando tudo isso já estiver pronto, você vai lá e vai fazer a sua parte aí, você vai colocar onde você deseja, né? Onde que você coloca tudo isso.
Eu vou colocar aqui um trechinho pequeno de uma entrevista entre um diretor de cinema, o Quentin Tarantino, e a editora, a montadora dele, no caso aí, que fez também a edição do vídeo. When I was doing my first movie, the only thing I knew is I wanted a female editor, because I just felt a female editor would be more nurturing to the movie and to me. I wouldn't try to be winning their way just to win their way, all right? They wouldn't be trying to shove their agenda or win their battles with me. They would be nurturing me through this process. I think editors play a big role with directors in giving them support, making them feel like they can look at something that may have trouble or problems and be comfortable enough so that they can approach those problems. Hi, Vincent. I'm getting dressed. In the beginning, he really doesn't guide me, and then I put together what I think he wants. And pretty much we've worked together so long I can judge what he would want. The fuck is this place? This is Jack Rabbit Slim. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Initially, I had it like really long. It was like a date in real time, all right? And it was sort of like Sally's job to kind of like, you know, little by little convince me to bring it down and bring it down and bring it down, and it still could be funny. You would still have what I'm talking about, but maybe it wouldn't be so painful. He did want it to feel very much like a date, and it was very long at first, and we just had to kind of live with it for a while. Just like, you know, letting me live with it long enough so I could eventually, okay, I've had it enough, I've seen that enough, okay, maybe now I can lose this part, okay, so look, now it's like here, and now it's like here. Finally, we bring it down, and then I kind of brought it too far down, and then he said, we gotta bring it back out. That's it, no more, no more, no more, no more, this is not a video. We do that for 8 months, so intense. I see him more than my husband. And sometimes I, you know, get annoyed with her for not reading my mind 100%, I mean. All right, you know, it's not good enough that she reads it 80% of the time, all right? Oh! We work very intensely together, and it's kind of amazing that we still like each other. If I was with my husband that long, I don't think I'd like him that much. Você vê, né? Mesmo o grande diretor, esse filme ganhou o Oscar, né? E ele conta uma história não linear, ele dividiu a história em 4 partes e depois ele vai contando isso. E é muito curioso, né? Como ele já começa pensando aí já numa forma diferente, né? Uma forma quase ancestral aí de pensar masculino e feminino, né? Onde que o feminino preserva, constrói, o masculino vai lá, ele destrói, enfim, constrói e destrói o masculino, o feminino gera e nutre e mantém, e aí ele já imaginou que teria que ser uma editora, enfim, e de como fazer tudo aquilo, e depois de ler a mente dele 100% e ler 80% já não era mais o suficiente. E essa briga boa nesse sentido, né, é um pouco estressante. Esse tipo de... A gente está falando de grandes produções, envolve milhões de dólares, tanto na produção quanto na realização, enfim. E muita coisa em jogo, e você tem o conceito de imaginar que a cena está muito longa e depois, enfim, achar que está curta demais e chegar num consenso ali entre os dois. Realmente isso é muito interessante. A gente pode entender também que o Oscar, por 33 anos consecutivos, de 81 a 2013, todo vencedor do melhor filme também foi nomeado a melhor montagem. A gente pode ver que isso foi fundamental em todos os grandes filmes. Acho que Argo, em 2013, que acho que só levou de melhor filme, mas enfim, esses foram preponderantes, né? Como que a montagem, a edição
tá completamente relacionada a essa beleza, né? Essa condição aí da gente poder ver. E sobre isso eu vou até colocar aqui outros vídeos para a gente poder ver, que o estilo de montagem, o estilo de captação aí de alguns diretores, que mesmo em vários filmes ele mantém a sua própria linguagem, ele mantém, digamos assim, a sua própria identidade, né? Tem uma assinatura. Vou começar aí com o Wes Anderson. Ele tem sempre esses tons amarelados, esses tons pastéis, e todas as cenas milimetricamente centradas, seja animação, seja em filmes, como a gente pode compreender nessa compilação de imagens. To be continued. Cena clássica de abertura de portas ou cortinas, enfim, isso tudo em várias produções ele pode compreender também. Ele tem personagens excêntricos, né? São como se fossem filmes excêntricos, né? Que ele pode colocar. Gosta de um mesmo personagem. Isso depois a gente vai ver na próxima oficina de diretores e atores que às vezes têm uma predileção aí por representar um mesmo personagem. Parece que a gente está vendo sequências de um mesmo filme, de uma mesma história, mas são vários filmes retratados e grandes planos também a gente pode compreender. Realmente um grande diretor de cinema, realmente faz filmes muito artísticos. A gente vai ver agora aqui de Mad Max. Mad Max também ele ganhou muitos Oscars. Foi um filme também que passa num futuro distópico, né? Um futuro onde que tem crise de água e é bem centralizado, né? Esse filme foi filmado em 180 dias no deserto da Namíbia, na África. E aqui ele está sempre colocando aqui, eles colocaram até uma mira aqui nessa edição para a gente poder compreender aqui a centralidade aqui das ações, né? Centralização aí das imagens e esse filme também é muito curioso porque ele não foi utilizado muitos efeitos especiais com efeitos computadorizados. Ele foi utilizado muito efeitos práticos que a gente chama, que são explosões reais, são carros reais, todos esses veículos aí são reais. Eles utilizaram câmeras menores, que são câmeras mais... não são aquelas câmeras cinematográficas que fazem cinema, que são caríssimas. Eles utilizaram câmeras DSLRs, que são mais em conta, às vezes nas explosões, e algumas até se perderam aí dentro desse processo, de tão próximo aí das explosões e dessas... condições aí. Realmente é um filme de, entre aspas, aquela clichê, né, de tirar o fôlego, mas realmente ele tem aí muitas cenas muito interessantes. Não tem quase diálogo, porque é próprio das pessoas que vivem nesse futuro distópico, né, tudo seco, né, então as pessoas também têm essa visão, essa condição aí, um processo, digamos assim, um processo meio bruto, né. E um outro que a gente vai ver agora do Quentin Tarantino também, um compilado aí de como que ele gosta de filmar. Ele gosta de filmar sempre com essa visão aí, como se ele estivesse de baixo para cima, né, dos personagens, né.
vai ter sempre uma cena clássica também de abrir no porta-mala, quase todo filme dele tem, ou fechando, né, a gente pode entender. Sempre vai ter esse tipo de cena nos filmes dele, ele gosta de dar essa visão como se ele estivesse olhando diretamente para a câmera, né, como se a gente fizesse parte daquilo e os personagens estivessem em uma posição superior. A gente como telespectador está numa posição inferior aos personagens deles ali, ou numa situação sempre, ou como se a vítima, né, ou como se a gente estivesse aí numa posição inferior dessas ações. A gente tem uma qualidade estética e a qualidade dos diálogos também sempre muito importantes, né? Claro que o Quentin Tarantino utiliza aí da temática da violência e usa muitas referências também como um todo, como a gente pode compreender em todas as filmagens que ele é um cinéfilo, né? Uma pessoa que acompanha muito bem. Então em vários filmes a gente vai ver essas cenas aí de baixo para cima. É uma condição que ele gosta bastante e é uma forma dele trazer aí a visão dele do mundo, né? Trazer a parte dele e a montagem ela é fundamental. A gente vai compreender agora num trechinho pequeno da entrevista do Daniel Rezende. Daniel Rezende foi o diretor de um filme chamado Bingo, que conta a história do Bozo, do palhaço Bozo, né? De um dos personagens que teve problemas. Ele foi também o montador do filme Cidade de Deus, ele foi do Árvore da Vida, de vários filmes importantes, e ele também foi o montador do filme A Tropa de Elite. Ele vai contar uma história muito interessante do poder da montagem que tem sobre isso. Eu vou colocar aqui um trechinho dessa entrevista. Mas no Tropa de Elite 1, só pra te dizer, se você consegue na montagem mudar, o Tropa de Elite 1, que até é um caso famoso, o protagonista do filme não era o Capitão Nascimento, né? Cara, que absurdo. A gente não consegue imaginar outro filme que não esse. Qual que era o... Era o Matias, que era o personagem do André Ramiro. Era o Matias e o Neto. Então era a história do Matias. Então você via que você começava o filme, você viu o Matias pequenininho, crescendo com o Neto. Você tinha um monte de cena que a gente jogou fora, deles crescendo. Mas teve esse filme montado? Teve esse filme montado, a gente montou. Eu tinha trabalhado 6 meses nesse filme, que era um filme que era um pouco o Matias, que era um cara que era um estudante de advocacia, né? Ele estava estudando para ser advogado, e para pagar a faculdade ele entrou na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí ele acaba... Então o filme era o ponto de vista de uma pessoa que entra no batalhão, na Polícia Militar do Rio de Janeiro e vê como funciona aquele ambiente que é corrupto, que tem um monte de problemas, pelo olhar de uma pessoa que não conhece a instituição. Então era um filme sobre isso. E aí a gente montou o filme, mostrou para algumas pessoas, e aí algumas poucas pessoas, né? E aí as pessoas falavam assim, pô, o filme é legal, mas ele tá demorando uns 50 minutos para começar. Pra acontecer. E aí geralmente não é uma boa... Não, 50 minutos ninguém aguenta 50 minutos. Pra esperar pro filme realmente pegar. E todo mundo dizia, pô, mas esse Wagner Moura, hein? Que atorzão, hein? O cara tá... Porque ele era um personagem que entrava no filme um pouquinho, mas ele realmente entrava no filme no treinamento do BOPE, lá pelos 50 minutos. Sim. E ele tomava o filme pra ele. Caramba. E aí eu, Zé Padilha e o Braulio Mantovani, a gente estava tomando um café da manhã na padaria. Assim, diretor e montador. O roteirista, o diretor e o montador. E aí o Braulio disse, puxa, teve uma versão de roteiro lá que... Já teve uma versão de roteiro que a gente fez a narração off, que é aquela... Quem conta a história, passava do Matias pro Capitão Nascimento. E aí ele sugeriu, né? E se a gente remontasse o filme inteiro pelo ponto de vista do Capitão Nascimento? O que significa... Já tinham 6 meses de trabalho, tá? Meio que jogar fora e começar. Aí eu entrei no banheiro, chorei 15 minutos, ininterruptamente, respirei fundo e falei, bom, vamos lá, como é que nós vamos resolver isso? Aí a gente entrou, o Zé começou a... Mas você gostava dessa primeira versão ou não? Eu gostava. E na época, na hora, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, mas o filme... Eu fiquei 6 meses trabalhando aqui, né? A gente fica muito... Você apega, né? Apegado. Como é que... Não tinha a menor ideia de como a gente ia conseguir. Porque o que a gente fez no final da história? A gente mudou o protagonista do filme. Exato. A gente mudou a sinopse. Não sei se já aconteceu isso em algum outro filme que deu certo, né? Eu não sei te dizer, na história do planeta deve ter acontecido.
Mas a gente mudou a sinopse, né, do filme. Agora era um ponto de vista de um cara que já tinha passado pela instituição, a polícia militar, que estava no BOP, e estava falando disso com o olhar de quem já conhece aquilo. Então era um approach. E a gente remontou tudo sem filmar nenhuma outra cena. É? A gente, só com o material com o que que tinha, tinha. a gente fez um outro filme. Só para que a sua pergunta se dá para se a montagem tem esse poder, tem esse poder. E aí, quando você assistiu essa segunda versão, você se convenceu que era melhor também? Não demorava 50 minutos pro filme começar. Porque começa lá. Como começa o Tropa de Elite? Começava do mesmo jeito. Começava no tiroteio, no baile funk. Tá. Começava igual. Pô, preciso rever o filme. Então, ele começava igual. As duas versões começavam muito parecidas. Mas aí voltava e ficava só na história do Matias até encontrar o Capitão Nascimento de novo. E aí agora a gente voltava e acompanhando o Capitão Nascimento. A gente mudou. Mas ele é um filme que ganhou Berlim, né? Ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Como vocês podem ver, a importância da montagem, né? É muito curioso isso. Claro, não é comum mudar o personagem principal do filme a partir do momento que já existe um roteiro, mas ao mesmo tempo foi fundamental para o filme ganhar Berlim e ter essa condição, o poder da montagem. E é muito curioso que ele conseguiu fazer um outro filme sem adicionar nenhuma outra cena. É claro, para quem se recorda, teve bastante narração aí em off, como ele comentou, né, do Wagner Moura, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trazer aí muitas inovações, muitas formas aí de trazer, enfim, de realmente desenvolver esse filme aí. Muito legal e muito importante aí o papel da montagem em todos os processos. Agora, para a gente variar bastante, né, a gente vai falar aqui de um tipo de montagem que ela se chama colagem, que é um tipo de composição feita pela junção de vários tipos de materiais ou não, postos lado a lado a fim de formar uma nova imagem ou um em cima do outro também. É uma temática geralmente surrealista, são várias camadas de estilo e junção de diversas formas de arte. Fotografia, ilustração, animação computadorizada. Eu tenho aqui um clipe que chama do Guy Hargreaves, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é um clipe muito bonito de uma música que faz essa técnica. Essa técnica, vocês vão ver que ela é bem diferentona, ela é meio viagem, assim, ela traz umas coisas diferentes, umas junções, umas ideias, que só pra gente variar um pouco, e porque a gente está falando de uma montagem mais clássica, né, de uma montagem que determina sentido e tudo mais, aqui ela mistura um monte de coisa, e vocês vão ver que ainda assim traz uma beleza, traz uma poética muito bonita. Agora já sou só eu. Você me deu as costas, depois desapareceu. No Abaeté eu mergulhei. Acho que de lá até hoje não voltei. Beira de mar, onda que vem, leva essa saudade que assim não sou ninguém. Faz assim comigo e não posso mais amar seu coração. Say what you can. I never really meant to disagree or understand.
sabiá, minhas abelê. Toda meia-noite à noite eu sonho com você. Hey darling, I've loved you so. If I knew about your love, I'd never let you go. Não faz assim comigo, não posso mais amar seu coração. Agora já sou só eu. Aí traz uma beleza poética, né? Realmente essa montagem, gostei bastante. Chama do artista Guy Hargreaves, chama Colagem à Volta. A gente vai falar agora um pouco de termos, a gente vai dar um tempinho em montagem, depois a gente vai falar na próxima oficina um pouquinho mais também sobre alguns outros termos e montagens e falar um pouquinho agora de termos técnicos para a gente terminar essa oficina de hoje. Aspect Ratio aqui a gente está falando sobre a proporção do vídeo ou formato da tela. As proporções mais comuns são 4:3, 16:9 e 21:9. Para ficar mais fácil essa ideia, tem essa imagem aqui, ó, 4:5, 2:3, 9:16, que é o contrário, né, de 16:9. 9:16 é muito utilizado hoje no TikTok e no Instagram. A 1:1, 16:9, que aí é tela cheia, 3:2. Se você aconselhar aí, utilize essa 16:9 ou 9:16 que vocês têm aí a imagem total, né? Outra coisa que é interessante também vocês configurarem na câmera ou no celular é a qualidade, né? Aqui a gente tem HD, Full HD, 2K, 4K. Trata-se aí da resolução do vídeo e também relacionado com aspecto, né? Widescreen é um dos aspectos ratios mais comuns, que é o 16:9. Todas as configurações aqui, que às vezes cada aparelho vai ser de um jeito, cada programa vai ter uma certa especificação, e aí ia demorar muito para falar de cada programa específico, né? A ideia aqui é capacitar com ideias gerais, mas se você puder colocar para você terminar o seu material, né? Se você colocar widescreen com a menor qualidade, ou enfim, com o menor tamanho possível, aí você vai vendo se vai perder a qualidade ou não. Para a gente ter uma ideia, celulares aí de 10 anos atrás ou 15 anos atrás, ele era SD, aquelas primeiras câmeras aí eram SD, HD já foi uma revolução, que aí já está 1280 por 720, muitas televisões hoje, né, SD a gente pode compreender aquelas imagens de televisão por tubo, né, HD a gente já tem essa qualidade, a 1920 por 1080 ainda no Brasil já é considerado aí uma ótima qualidade. A gente está indo aí pro 2K, muitos aparelhos hoje filmam em 4K, a gente vai ter aí os pixels, né, que é o tamanho, que a gente vai ter a qualidade que a gente pode compreender também dessa forma, né. Um outro termo também curioso que é o bitrate, que é a quantidade de informações no seu vídeo. Quanto maior o bitrate, maior será a qualidade do vídeo, porém maior também será o seu peso ou o tamanho desse vídeo, né? Você vai ter uma maior qualidade sobre isso, mas você também vai ter o seu vídeo mais pesado. Então, se você tirar todo o bitrate, vai ficar muito pequeno o vídeo, em arquivo, tamanho de arquivo, em megas ou gigas, né? Mas você vai ter uma menor qualidade também. É a quantidade de informações que passa, né? Color Correction se trata de equilibrar as cores do seu vídeo, deixando a imagem mais aproximada do real.
A gente tem aí algumas aberrações cromáticas que às vezes algumas lentes podem dar. Alguma lente da Nikon, por exemplo, ela puxa um pouco mais para o vermelho do que das Canon. Às vezes você vai ter aí situações que ela vai estar muito azulada, dependendo da luz, dependendo do ambiente, ou muito amarelada também, e aí você vai fazer essas correções através do Color Correction. Vocês podem ver através daqueles vídeos e aquelas rodinhas que às vezes tem editor de imagem, de foto, né? Mas em vídeo também é muito parecido todo esse processo. Esse daqui, Color Grading, já é diferente, já é mudança artística nas cores com um propósito narrativo. A gente viu daqueles filmes do Wes Anderson, que eles são bem amarelados, né, tons pastéis, laranja, bem amarelado. Esse daqui já é do Color Grading, já que a gente pode compreender. Geralmente o cinema em si, ele tem esses tons, né, essas cores, né, ou muito azul, mais para o azul, ou mais para amarelo, verde. O próprio cinema, né, tem um aspecto de cinema, é diferente você deixar um vídeo com aspecto de cinema. Tem tutoriais, enfim, coisas que vocês podem encontrar também para a gente poder mexer. Vai depender do programa e dos recursos que você tem do programa para conseguir desenvolver isso. Outro ponto importante também é o Spatial Render, que é o processo de transformação do projeto de edição em um arquivo de vídeo. Se você já trabalhou com alguma rede social ou com alguma coisa do tipo, você vai ver. Você vai lá, recorta vários takezinhos, várias cenas, vários pedacinhos de imagens, e aí você vai ter depois juntar tudo aquilo, né? E aí juntando tudo aquilo você tem um vídeo completo, um vídeo inteiro que você pode compreender e ter dessa forma. E isso você pode ajudar e pode fazer, enfim, pode trazer esse vídeo. Você tem que exportar. RGB de Red, Green, Blue, que são as 3 cores que acompanham a luz, né? Vermelho, verde e azul. Também são coisas que são importantes para que você tenha aí ideia, né? E se você puder, dependendo do programa, como você vai exportar, você pode exportar desse modo aqui, ó, H.264, que é a forma, digamos assim, a menor forma de qualidade. Você vai ter aí a Full HD ou HD no menor tamanho possível, sem perder a qualidade. É assim que você exporta para o YouTube, para o Vimeo, enfim, se você tiver o programa, aquele programa que eu passei para edição também, você vai ter essa condição e essa forma aí de poder editar desse jeito. É isso, hoje nossa oficina fica por aqui. Agradeço muito a participação, enfim, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco, fazer comentários, sugestões, e a gente vai ter a última oficina, que ela vai também falar um pouco de montagem, a gente vai falar sobre personagens, enfim, atores, e também um pouco de como produzir vídeos com bancos de imagens free também. Às vezes você não tem condições de ter uma câmera, ou não tem condições, mas existem formas criativas de você produzir vídeos através de uma ideia, enfim, de algum roteiro, de alguma coisa. É isso, muito obrigado e até mais.